Fala família Liga, Igor falando e hoje temos uma super quarta-feira. Em breve teremos o discurso de Jerome Powell, que a gente sabe que esses juros nos Estados Unidos vai ser mantido, mas a gente precisa ver qual vai ser o tom desse discurso para o futuro. Fora isso, a gente teve finalmente um dia de inflow nos ETFs de Ethereum e também eu trouxe aqui alguns indicadores interessantes para a gente dar uma olhada. Deixe seu like, ativa a notificação e também não deixa de ver nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias, lives, vídeos, relatórios, análises privadas e é óbvio, a gente faz airdrops todas as semanas, então não deixa de ver, o link está na descrição do vídeo. Vamos começar aqui no gráfico semanal para vocês verem que a gente realmente está travando uma batalha aqui com as bandas de suporte, aqui essas duas médias móveis, que precisam ser mantidas. A gente rompeu elas aqui como resistência há 2 semanas e é muito importante que elas sejam mantidas. A média mais baixa está em 62.500, então mesmo que o Bitcoin caia mais um pouco, ainda está servindo como suporte para a gente se apoiar e quem sabe continuar a nossa jornada. Está tendo um momento muito similar aqui ao que acontece ciclicamente e justamente nos anos do halving. Olha como foi aqui o ano de 2016, há 2 halvings atrás, como por muito tempo os preços eles ficam apoiados aqui em cima das médias móveis, em cima das bandas de suporte, e vocês notam que como é que é gráfico semanal, cada vela é uma semana, então é muito tempo aqui, praticamente de janeiro a maio, como vocês notam aqui, com o Bitcoin praticamente estável. A gente vê aqui de agosto também a dezembro, como é muito tempo aqui de estabilidade. Então a gente pode estar vivendo mais um momento similar, mais um momento aí horizontal em relação a esse ano do halving que geralmente tem esses momentos aqui de estabilidade em cima do bull market support band. Então a gente vê aqui 3h30 da tarde, nós vamos ter o anúncio em relação aos juros nos Estados Unidos. Não é novidade para ninguém que esses juros vai ser mantido aqui no range atual, entre 5,25 e 5,50, mas principalmente como vai ser o discurso então em relação ao futuro. Com certeza, Jerome Powell será muito questionado aí, será que realmente a gente vai ter o corte de juros já a partir de setembro? Qual vai ser a velocidade desse corte de juros? Então, perguntas aí que terão que ser respondidas e dependendo do tom, a gente pode ter um mercado que vai corresponder de uma forma positiva ou uma forma negativa. Outra coisa também que eu estava de olho, que eu estou de olho, na verdade, em relação ao Heikin Nash mensal, só que vocês notam que a gente já está no dia 31, deve fechar realmente vermelho, o que é um sinal de alerta, apesar de ser um Heikin Nash que tem corpo pequeno, sombra para os dois lados, mas não deixa de ser um sinal de alerta para a gente acompanhar em agosto, se a gente realmente pode ter uma reversão de tendência, o que é óbvio que eu acho que essa probabilidade é muito baixa, mas a gente nunca pode descartar, a gente tem que ficar de olho. E eu acredito que o que a gente pode viver é um período aqui, como a gente viveu, vocês notam, toda a corrida de 15 a 17, existiram Heikin Nash vermelhos no meio do caminho, como esse aqui. A própria corrida que nós já estamos vivendo desde o fundo aqui em 2023, notem que temos duas velas vermelhas, mas isso é normal, é óbvio que mudanças de cores são significativas, porque representam mudanças de tendências no macro, mas não existe também indicador mágico. Então, óbvio que é um sinal de alerta, a gente vai ter que ficar ligado. Se realmente agosto começar a fazer aqui mais um Heikin Nash, corpo largo, sombra inferior, sem sombra superior, mais ou menos aqui como esse aqui, aí realmente pode ter sim indicado uma mudança de tendência, mas sinceramente acho muito inconclusivo aqui a gente tomar essa decisão precipitada agora. Vocês notam que, em relação, finalmente, aos ETFs de Ethereum, depois de dias e dias e dias de outflow, praticamente desde a criação dos ETFs de Ethereum, a gente só teve o primeiro dia de inflow e os outros dias de outflow, porque a Grayscale a gente sabe que segue vendendo. Ontem, finalmente, a gente teve esse saldo positivo de 33 milhões de dólares. Vocês notam aqui que a Grayscale ela vendeu mais uma vez, vendeu 120 milhões de dólares, só que os outros serviram aqui, os outros tiveram inflow suficiente para compensar a Grayscale. Então, depois do primeiro dia, que foi o único dia de inflow, finalmente no dia de ontem a gente viu mais um dia de inflow aqui no mercado.
Então vocês notam que pouco a pouco as coisas vão se ajustando. Dessa forma, olhem aqui Grayscale já com menos de 80% do número de etéreos que ela começou, então, a ser negociada. Notem que no Bitcoin essa linha também vem caindo, ou seja, ela também perdeu seus fundos desde o início da negociação dos ETFs de Bitcoin, já está abaixo de 50%, abaixo de 45%, na verdade, menos da metade, então, de como começou. E notem que Ethereum, esse processo não está sendo diferente. Grayscale segue vendendo seus Ethereum já abaixo de 80%. A gente pode alcançar um nível de estabilidade aqui em torno de 50%, 40% igual no Bitcoin. Ainda tem chão até lá, mas a gente nota também que ela está despejando de uma forma muito mais intensa. Essa linha está mais vertical aqui. Vocês notam que essa escala aqui é de número de dias que demorou aqui para chegar nesse balanço, então está despejando de uma forma mais agressiva os Ethereum do que o Bitcoin. O que, de certa forma, é bom, porque despeja, já que vai ter que despejar, despeja logo, e a gente está vendo os preços relativamente estáveis, mesmo com a Grayscale despejando. Uma coisa que voltou a acontecer e é muito positiva sempre para o Bitcoin é holders de longo prazo voltam à acumulação e voltam num nível, numa intensidade de acumulação que não é vista desde dezembro de 2023. Então, o nível mais forte de 2024, notem essas barras verdes, como a gente não tinha visto realmente essa acumulação desde ali de dezembro de 2023, e principalmente, notem como a gente passou um longo período aqui no início de 2024, praticamente até maio, os 5 primeiros meses do ano, com os holders realizando. Então é um processo normal, eles acumulam em bear market e eles vão realizando quando o preço sobe muito forte. Eles que compraram Bitcoin a 15, 20 mil dólares, quando a gente bateu o time high em 73 mil dólares, notem que realmente houve bastante despejo, e desde então, com esses preços estáveis, praticamente desde março, que o preço não se mexe em 60, 70 mil dólares, vocês notam que, então, quem quis vender já vendeu e eles voltam à acumulação, que é muito positivo ver que holders de longo prazo, pessoas que realmente enxergam valor no Bitcoin, voltaram a acumular depois de um período aí de capitulação. Para fechar, família, eu quero mostrar aqui para vocês um indicador que eu achei bem interessante aqui, mostrando a composição atual do percentual do Bitcoin. A gente sabe que existem 21 milhões, vão existir 21 milhões de Bitcoins no mundo, e com quem está, então, esses Bitcoins, com quem estão hoje esse Bitcoin. Primeiro que a gente nota que ainda faltam 6,6% para ser minerados, essa mineração que deve acabar só lá em 2142, se eu não me engano, então 6% ainda não foi minerado. Mas o interessante da gente notar aqui duas coisas, na verdade. Primeira, bitcoins perdidos, mais de 17% estima-se que tenha sido perdido. No início as pessoas ganhavam, qualquer um ganhava Bitcoin, e obviamente que muitas dessas pessoas simplesmente ganhavam, deixavam ali em alguma carteira, não entendia, e 2, 3, 4, 5, 10 anos depois, sabe-se lá qual era a chave dessa carteira, que carteira era essa, a pessoa simplesmente perdeu. Então, muitos desses bitcoins foram perdidos, mas principalmente, se eu não me engano, essa métrica aqui, eles chegam com bitcoins que não são movimentados há pelo menos 10 anos. Enfim, existem algumas métricas aqui para chegar nesses bitcoins perdidos. Obviamente que excluindo a carteira do Satoshi, que tem 5,2%. E o legal aqui da gente notar é que ainda é um dos poucos ativos no mundo em que mais de 50% está com o varejo. Mais de 50% hoje dos bitcoins está na mão de pessoas comuns, pessoas que ainda detêm, então, o poder desse ativo. Nota que os ETFs têm 3,9% somente, os governos 2,7%, corporações 3,6%, e mineradores 3,4%. Então é um dos poucos ativos mundiais que ainda tem aí a sua massa. A maior parte das pessoas que detêm ainda são as pessoas físicas, o que vai mudar cada vez mais, cada vez com o ano passando, cada vez com o ciclo passando, isso vai mudar. Vai chegar em algum momento que a maior parte que vai deter Bitcoin vão ser os governos, vão ser os ETFs, vão ser as empresas, assim como acontece em qualquer ativo. Agora, esse processo ainda está acontecendo, e é aí que mora a oportunidade. Na nossa geração,
é uma das poucas oportunidades que a gente teve. Eu, particularmente, que não vivi, por exemplo, a revolução da internet, eu era muito novo. Então, realmente, o Bitcoin, ele é a grande oportunidade dessa geração. É a grande oportunidade que a gente vê que ainda é um ativo de muito valor escasso, que ainda está na mão de pessoa física, não está na mão dos grandes jogadores, dos grandes controladores. Então, aproveite isso. É um processo. Se a gente abrir daqui a 20 anos, isso aqui vai estar completamente diferente. E eu não tenho dúvida que esse 57% aqui de indivíduo, ele vai estar muito menor, porque é um processo natural, o dinheiro não inteligente, e a gente pode falar dessa forma, pouco a pouco as pessoas vão soltando seus bitcoins para a mão de pessoas que não planejam vendê-los, como a maior parte dos grandes jogadores usam apenas para proteção de capital. É óbvio que vai chegar um momento que eles também realizam, mas por longo prazo a gente sabe que é a acumulação ali de forma inteligente, que eu espero também que vocês também façam e não cometam o erro aí de ficar comprando topo e vendendo fundo. Deixe seu like, ative a notificação. Mais uma vez, família, não deixe de ver nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Todos um ótimo dia. Até mais.